Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreve aqui no canal também, gente. Vamos lá, vamos lá. Saiu finalmente a lista de relacionados, saiu finalmente a lista do nosso querido, né, e amado Fluminense para esse jogo importantíssimo, Fluminense e Rivadavia. O negócio vai pegar fogo, gente. Vai pegar fogo. E a gente vai trazer tudo pra você, tá? Mas vamos lá, pessoal. A gente sabe, Fluminense... Eu tava lembrando que hoje cedo a gente falou sobre o jogo, trouxe boa notícia, né? Trouxe Zubeldia talvez acordando pra vida, né? Em relação ao Fluminense, a torcida ficou animada. Só que, rapaz, eu olhei assim o vídeo e falei... Eu só não falei que hora que é o jogo. Gente, desculpa, tá? Mas olha só, o jogo, pra não ter dúvida... Ainda bem que tinha esse vídeo aqui, rapaz. O jogo acontece hoje às 9h30 da noite, tá? Você vai conseguir assistir ali, ó, na ESPN, tá? Eu tenho a Disney Plus também, tu vai conseguir assistir, tá? Sky+, aí Sky+, é aquela loucura, não? Eu nunca tive Sky, gente, pelo amor de Deus. Imagina aí, se eu boto a Sky aqui, os meninos tiram na laje pra soltar pipa. A situação de onde eu moro, não tem como botar Sky. Eu não sei nem. Pra não falar que eu nunca tive Sky quando eu morava de caseiro. Um abraço, dona Helene, nosso querido Kiko. Lá eles tinham, né? E foi por causa do Christian, né? O Kiko que me ajudou muito pra ser torcedor do Fluminense, porque ele é tricolor apaixonado. Assim, saí totalmente do vídeo. Mas voltando aqui, você pela Disney Plus. Disney Plus, tá? Outro chique também. Esse ano eu fui, tá? Esse ano eu fui. Tô ali pagando, já pensando na Libertadores. Por isso que eu tô achando que o Fluminense precisa vir com tudo. Ó, o cachorro latindo. Dessa hora é complicado. Então, assim. Vamos lá, cachorro latindo. Nem peço desculpa, tá? Uma vez eu recebi um comentário. Thiago, o cachorro está me atrapalhando. Eu falei, me desculpa, gente. É cachorro, né? Fazer o quê? Não é meu nome, do meu sogro, tá? A minha é quietinha, às vezes. Mas vamos lá, pessoal. Então o jogo acontece hoje às 9h30 e você consegue assistir, né? Ali pela Disney Plus ou Sky+. Aí como funciona o Sky+, eu particularmente não faço ideia, porque eu nunca tive Sky. Já expliquei o porquê. Retornando aqui, eu vou trazer uma notícia muito boa também, é que, cara, mais de 31 mil ingressos vendidos pro jogo, tá bom? Muito legal, as vendas aumentaram bastante. Isso é excelente, né? Porque mostra a força do Fluminense em relação a, sabe? Em relação a tudo, né? Então, assim, a torcida do Fluminense, mesmo depois de toda essa situação, né, está presente. 31, Thiago, é pouco. Poxa, rapaz, eu vou falar. Depois de tudo que a gente viu aí, daquela história da diretoria com o Flamengo, a derrota pro Fla-Flu, perder o Thiago, eu achei que seria menos, tá? Achei mesmo, mas, meu amigo, a torcida do Fluminense tem que respeitar, né? Agora, continuando aqui, finalmente vamos para a lista de relacionados aqui, né? Vai passar na Globo também, ó. Quando tem esse símbolozinho aqui, ó, vai passar na Globo, tá, gente? Então, além do Disney Plus, né? O Google só tava mostrando Disney Plus, mas então passar na Globo também. Oi, mas falando baixinho aqui, eu não tô curtindo muito assistir pela Globo mais não, tá? Mas depois a gente conversa sobre isso. Eu não tô conseguindo mais não. Eu tô achando... né? Depois do que eles fizeram com a gente na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, né? A Fluminense foi eliminado, né? E eles ficaram lá dançando, né? Aí quando o Flamengo foi eliminado, tava todo mundo aqui, ó. Gente, não deu o Flamengo, não. Aí quando o Fluminense teve dancinha. Pô, vocês não me enganam não, hein, rapaz, pelo amor de Deus. Agora, gente, finalmente o relacionado, me desculpa. Vamos concentrar. Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes, aqui. Sem novidades, né? Dificilmente teremos novidades aqui, tá, pessoal? Aqui na questão de goleiro, tá bom? Até porque, sendo honesto, o título tem Fábio, né? É Fábio, é isso. Defensores, a gente tem Freitas, que deve ser o titular, deve ser mantido no time titular. Guga, que pode começar na lateral, tá? Guilherme Arana, outro também que deve começar o jogo. Aí tem Inácio, né? Deve começar no banco. Igor Rabelo no banco. Olha o Igor Rabelo voltando a ser relacionado aí. James, mas ele corrigiu, tá? Agora é James, então eu falava certo. Muita gente nos comentários falava que eu tava falando errado porque o narrador falava errado. Aí na entrevista recente ele disse que os narradores falavam o nome dele errado. Que o nome dele não é James, o nome dele é James, né? Então James, Milan, René,
e Samuel Xavier, tá? Tanto René e Samuel Xavier devem começar no banco hoje, beleza? Então o Zubeldia testando algumas mudanças aí. Ah, Thiago, é por causa do cansaço? Não, eu acho que essas mudanças aí já são pensando na briga ali de posição, eu acredito, né? Aí a gente tem no meio de campo Alisson, tá? Começa no banco. Facundo Bernal começa no banco também. Hércules e Martinelli, Hércules que tá grandão aí na foto. Hércules e Martinelli começam jogando. Otávio, caraca, gente, a gente vai ficar o ano todo com o Otávio mesmo sendo relacionado, gente. O Otávio, então, o Otávio é aquela questão que eu falo pra vocês. Porque existem jogadores no Fluminense que podem errar, podem vacilar, pode errar, e vão ganhar sempre a oportunidade. Aí vai um moleque de Xerém fazer isso. Essa é a minha crítica, entendeu? Aí, Paulo Henrique Ganso, que, ó, pode ser titular, tá? É o que a gente falou pra vocês. Existe essa possibilidade de Paulo Henrique Ganso titular, a gente falou isso desde ontem, né? Só que pode ser Ganso no meio e Savarino na ponta, tá? Calma que a gente explica isso aí. Aí lá no ataque, nós temos o Canóbio, Castilho, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino, Wesley Nathan, aparecendo de novo Wesley Nathan, muito bom, esse menino joga muita bola, eu tenho muita esperança nele, né? E Riquelme Felipe? Não, Riquelme Felipe realmente caiu no mar do esquecimento, tá igual os meus pecados, no mar do esquecimento. O nosso menino sumiu, né? Infelizmente. Aí, com a ausência do Soteldo, o que a gente descobriu e o que o Fluminense também divulgou? Soteldo, o Fluminense não arriscou. Manteve o Soteldo quietinho, né? Por causa das dores que ele sentiu, então deu mais um descanso aí pro jogador. Mas, cara, todo mundo que a gente pergunta assim e apura, nosso que o Thiago Manolo estava em Laranjeiras ontem o dia inteiro, é que não tem lesão no Soteldo, tá? Não tem lesão, só sentiu um desconforto, parará, e foi preservado de novo. Aí o que a gente ouviu sentiu desconforto, pode voltar já contra o Rivadavia. Já não voltou, olha aí. Então, assim, fica a critério. Espero que não seja uma lesão mesmo, né? E isso aqui, pessoal, acaba deixando o Fluminense um pouco complicado na situação. Porque, vamos montar esse ataque do Fluminense aí? Vamos supor que o Fluminense comece com Savarino, Castilho e Canóbio, tá? Então, olha só. Canóbio, Savarino e Castilho. Aí o Fluminense vai ter como opção no banco John Kennedy, né? Que joga centralizado ali, ou também de segundo atacante. Kevin Serna, que joga de ponta, e Wesley Nathan, que joga de ponta. Então a gente vai ter 2 pontas no banco, né? Que muito provavelmente aí teriam que entrar, porque dificilmente o Savarino ou o Canóbio, eles fazem. Se bem que o Canóbio costuma fazer 90 minutos, né? Mas então assim. Beleza. Se o Savarino não entra nesse jogo ou entra no meio de campo e Serna entra na ponta e o Canóbio entra na outra ponta, a gente vai ter só o Wesley Nathan no banco. Entendeu? Por isso que o nosso querido Pedro Brandão trouxe que existe a possibilidade do Ganso vir no time titular por causa disso. Porque se o Ganso não for, né? Se o Ganso não jogar no meio e o Savarino fazer a meiuca, pode acontecer do Fluminense ficar sem pontas, né? No banco. Então, resumindo, se Savarino joga no meio, Serna joga na ponta, então a gente já descarta esses dois aqui para um segundo tempo. Olha só, vocês vão entender melhor. Ó, aí Canóbio titular já tá dentro. Castilho, vamos supor, titular. Existe essa briga entre Castilho, no bom sentido, tá, pessoal? Briga por posição, entre Castilho e John Kennedy. Aí, de ponta, Canóbio, Castilho titular, John Kennedy reserva, Kevin Serna titular, né? Savarino titular e Wesley Nathan. Fluminense só ficaria com Wesley Nathan no banco para poder uma eventual entrada no segundo tempo. E, sinceramente, eu não vejo problema aqui, não. Não vejo problema. Mas isso acende a essa possibilidade bem forte de Ganso vir no meio. Então seria Paulo Henrique Ganso no meio de campo e Savarino aberto, tá? Lá pelo lado de esquerdo, né? Com liberdade, tá, pessoal? Savarino ali, ele sempre joga com muita liberdade de vir pelo meio, de ir pela esquerda, de descer para a direita, tudo bem. Então, assim, existe a possibilidade do Ganso vir no time titular e isso vai revoltar a torcida.
Porque o Ganso, ele não vem muito bem, né? Ainda mais quando você tem um estilo de jogo totalmente diferente do que o Ganso, né? Ele propõe. Você tem um Paulo Henrique Ganso que propõe pausas, né? Ele pausa, ele espera, ele abre jogada, toca, tudo mais. Só que hoje, com o Lúcio Acosta e Savarino, o Fluminense é muito mais objetivo, carrega muito mais a bola, né? Tá sempre em progressão, mesmo carregando a bola, e isso o Ganso não faz. O Ganso recebe e passa, né? Ele intercepta, recebe e manda. Já Savarino e Lúcio Acosta, além de fazer isso, Savarino dribla, carrega a bola, chuta de fora da área. Lúcio Acosta, a mesma coisa, né? Faz as tabelas em velocidade. Já o Ganso é um outro estilo de jogo. O estilo de jogo pro Ganso é quando você tem jogadores mais técnicos que ficam mais na bola, com grande movimentação. Muita gente acha que Ganso é muito mais um segundo volante, né? Um segundo volante ali de organização do que esse meio atacante. Pode ser também. E eu já acho que o Zubeldia já colocou ele de segundo volante algumas vezes, tanto é no jogo contra o Flamengo. Ele foi para segundo volante quando ele trouxe o Savarino um pouco mais à frente, né? Mas não acho que o Zubeldia vai tirar Hércules ou Martinelli para botar o Ganso de segundo volante e deixar o Savarino ali na meiuca, tá? Então existe sim essa possibilidade de Paulo Henrique Ganso começar o jogo, né? Pensando aí na escassez de pontas pela ausência, mais uma vez, do Soteldo. Eu fico perguntando, se você tem ausência ou escassez de ponta, por que tu não relaciona o Riquelme Felipe, cara? Estranho isso, né? Tá aí uma coisa que a gente pode ir atrás, né? A gente pode ir atrás aí com o nosso querido Thiago Manolo, saber o que tá acontecendo com o nosso querido, nosso menino Riquelme Felipe, né? Mas ó, esses são os relacionados, sem grandes novidades. Fiquei feliz aqui, se por um lado você não tem Riquelme Felipe, por outro lado você tem o Wesley Nathan, que é um jogador diferentaço, um menino que quando entrar, rapaz, é que é aquilo, né? Moleque de Xenem, pra ganhar oportunidade, quando entra ele tem que fazer chover, coitado. Ele não pode entrar e fazer um bom jogo, não. Ele tem que entrar e meter 2 gols, dar 3 assistências, dar chapéu, dar lambreta, entendeu? Ele tem que mudar, porque aí o pessoal, moleque, paga minutos, hein? Que se ele faz o básico, ou se ele faz um jogo bom, é legal, mas... meu Deus. Tomara que a gente resolva isso na nossa vida, né, gente? Mas é isso. Queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever, ativar o sininho tricolor. E tudo isso é importante demais aqui pro canal do Flu. Então, um beijão. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.